Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Então, hoje nós vamos comentar sobre transformação isocórica. Já havíamos comentado em aulas anteriores, né, a questão da transformação isotérmica, tá certo? Então, o que seria essa transformação isocórica? A transformação isocórica ou isovolumétrica, né, é uma transformação onde o volume é constante. Ok? Então, ó, se a gente pegar a equação geral lá dos gases perfeitos, a gente tem essa situação aqui, ó, que a pressão inicial vezes o volume inicial, né, sobre a temperatura inicial é igual à pressão final, volume final, sobre a temperatura final. Não esqueçam que essa temperatura tem que ser essa temperatura tem que ser na escala Kelvin, tudo bem? Como é uma transformação de volume constante, ó, então esse volume aqui, ó, a gente elimina ele, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai chegar a essa relação aqui, ó, da transformação isocórica. Pressão inicial vezes sobre a temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final. Tudo bem? Essas informações aqui, a gente pode colocar elas também em um gráfico. Então, em um gráfico de uma transformação isocórica, em uma transformação isocórica, vou colocar aqui o nosso da pressão, né, o gráfico da pressão em função da temperatura. Então, em um gráfico de uma transformação isocórica, será apresentado para a gente dessa maneira, ok? Ele vai ter essa característica, tá bom? Então vamos fazer aqui essa primeira questão aqui envolvendo transformação isocórica. Deixa eu só colocar bem aqui uma informação aqui, ó. P1, né, pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final, né? Observem, ó, que à medida que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta, né? Então, nesse caso aí, ó, pressão e temperatura, né, são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm. Então, 4 atm já é a nossa pressão inicial. 4 atm. A uma temperatura, então essa temperatura inicial aí, ó, de 7 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, ou seja, volume constante, transformação isocórica, né? Qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atingir 37 graus Celsius? Então eu quero saber, ó, qual vai ser a minha pressão final quando a minha temperatura final aí, ó, atingir 37 graus Celsius. Então, nesse caso, pessoal, primeiramente, ó, nós temos que transformar essas duas temperaturas para Kelvin, né? Lembrando que a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273. Então, a nossa temperatura inicial, na escala Kelvin, vai ser igual a 7 mais 273, que é igual a 280 Kelvin. Essa é a nossa temperatura inicial. E a temperatura final? 37 mais 273, que é igual a 310 kelvins.
Ok? Então agora vamos substituir, né, essas informações na nossa fórmula aqui da transformação isocórica, né? Então lembrando, PI, né? PI, pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. Qual é a nossa pressão inicial? É 4. Temperatura inicial 280. Pressão final é o que nós queremos descobrir. Temperatura final 310. A partir daí, pessoal, basta fazer um produto do meio pelos extremos. Ó. Então, eu vou ter o quê? 280p é igual a 310 vezes 4. Certo? Então, fizemos aí um produto do meio pelos extremos. Então, 280 vezes P igual a 4 vezes 310. Certo? Continuando aqui, o nosso P vai ser igual a quem? 310 vezes 4 dividido por 280. Logo, a nossa pressão é igual a... Vamos fazer aqui as simplificações. Esse zero do 310 eu posso cancelar com o zero do 280. Ok? 4 e 28 dá para me dividir os dois números por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1. 28 dividido por 4 é 7. Então, o que é que sobrou aí para a gente? 31 sobre 7. E 31 dividido por 7 é igual a 4,42 atm. Ok, pessoal? Então, aqui a gente finalizou essa primeira questão envolvendo transformação isocórica. Pelas alternativas aqui, o valor próximo seria esse da letra B, né? 4,4 atm. Tudo bem? Então aqui a gente finaliza essa primeira parte da aula relacionada à transformação isocórica. Então um grande abraço e até a próxima.